Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre a administração pública na Constituição da República, especificamente servidores públicos, a nossa aula número 15 de Direito Constitucional. E a gente vai falar o que agora? Sobre agentes públicos, concurso público, estabilidade, reserva de vagas para portadores de necessidades especiais, aposentadoria, todo o universo vinculado aos servidores públicos na Constituição Federal, a gente conversa agora. Vamos lá? Primeira grande definição que a gente vai fazer diz respeito aos agentes públicos. Quem são agentes públicos? De forma geral, são aqueles que trabalham, aqueles que representam o interesse da administração pública. Eu posso dividir eles em agentes públicos civis e agentes públicos militares, que são estaduais, federais ou distritais. Tudo bem? Isso aqui é uma divisão simples, tranquila, a gente vai se concentrar muito nesses aqui agora, tá? Quando a gente fala em agentes públicos, eu posso pensar em agentes políticos, agentes administrativos, agentes públicos civis honoríficos, agentes públicos civis delegados e agentes públicos civis credenciados. São 5 espécies de agentes públicos para a gente trabalhar na aula de hoje. Os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes honoríficos, os agentes delegados e os credenciados. Então vamos lá. Agentes políticos. Cargos previstos na Constituição Federal de 1988. Competência originária da Constituição Federal para criação, definição dos cargos, bem como de regras, carreiras, garantias, deveres, proibições e vantagens. As regras e as principais características do cargo do agente político estão na Constituição Federal. Quando eu tenho a Constituição denominando cargo, criando cargo, estabelecendo garantias, deveres, proibições, eu tenho cargos de agentes políticos. Exemplo disso: presidente da República, ministro de Estado, ministros do STF, do STJ, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, beleza? E por aí vai, a lista é enorme. Você pode colocar membros do Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador de justiça, o procurador da República, o procurador-geral da República, o juizão aí da tua cidade. Todos eles ocupam cargos políticos. Muita gente discute, eu penso que sem necessidade, se membros do Ministério Público e membros da magistratura são agentes políticos ou não são. São. Assim, são, tá bom? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a natureza jurídica do cargo de juiz e a natureza jurídica do cargo de promotor de justiça, de procurador da República, como cargos políticos, são de agentes políticos, tá? Tem que fazer concurso público, igual o que você vai fazer. Mas eles não vão ocupar um cargo público para serem servidores públicos. Eles vão ocupar um cargo de agente político mediante concurso público, tá bom? Cargos sujeitos a regras específicas constitucionais. Eles não estão sujeitos, as primeiras regras não são legais, como do meu cargo de servidor público. Está na lei. Não está na Constituição uma vírgula sobre o meu cargo, mas sobre o do meu chefe está. Meu chefe é um procurador da República. Então lá eu tenho regras, na Constituição eu tenho regras específicas para o cargo dele, não para o meu. O meu está em lei. Por isso que a gente fala que são cargos sujeitos a regras especiais, ou seja, regras constitucionais, que vêm direto da Constituição. Agentes administrativos estão sujeitos a regras infraconstitucionais. Agentes administrativos é o meu caso. Eu sou um servidor público, eu não sou um agente político, tá bom? Acesso ao cargo por eleição, nomeação e designação. Faltou escrever aqui concurso público. Concurso público, tá bom? Mas não vai faltar nada porque o cabeça já vai arrumar. Concurso público. Aqui, nomeação, vírgula, designação e concurso público.
que é o caso justamente dos membros do MP e da magistratura. Eles têm acesso ao cargo de agente político mediante um concurso público, que é um dos mais difíceis do país, né? Com várias fases, prova oral, é complicado. O cara ser juiz e promotor nesse país não é moleza, não. Tá achando que o seu é difícil, é? Vai estudar para juiz e para promotor, para você ver o que é bom para tosse. Né? Beleza? Ou cabeça meio difícil, eu sei, meu amigão, para cada um existe um tamanho de dificuldade, mas lembre-se de uma coisa, Deus nos dá o fardo que nós podemos carregar. Então, se você se propôs a estudar para técnico, para polícia, para analista, para promotor, para juiz, não interessa, é porque você sabe que dá conta do recado. Isso não quer dizer que vai ser fácil ou vai ser moleza, mas quer dizer que você dá conta do recado, basta você querer. E o cara lá de cima. E ele quer, tenho certeza que ele quer. Você ouvindo bem o que ele te fala aqui e aqui, você vai saber que vai em frente e ninguém te segura. Belezinha? Mas para isso, meu amigão, tem que estudar. Então, enquanto você espera a tua aprovação, continue estudando, firme, forte e focado. Bora? Exemplos de cargos políticos, de agentes políticos. No Executivo, presidente da República e ministros. No Legislativo, senadores, deputados, vereadores. No Judiciário, juízes, desembargadores e ministros. Ministros, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, por aí vai. Ministério Público, promotores e procuradores. Isso aqui é só para a gente ter uns exemplozinhos para fixar essa ideia. Agentes administrativos. Primeiro eu falei do cacique, agora eu vou falar do índio, né? Eu tenho esse hábito de falar dos caciques e índios porque é uma relação administrativa isso, né? Cacique quem é? O agente político. E o indião? Olha lá, servidores públicos, empregados públicos e os temporários. Dentro dessa categoria agentes administrativos eu tenho 3 espécies, né? Servidores públicos, empregados públicos e os temporários. Os 3 são diferentes, exercem atividades diferentes e você tem que saber disso. Servidores públicos são os estatutários e efetivos de cargos públicos sujeitos ao regime jurídico de direito público. Cadê a canetinha vermelha? Aqui, ó. Sujeitos ao regime jurídico de direito público. Servidor público é o também conhecido como estatutário. Ele está sujeito às regras do direito público, tudo bem? E os empregados públicos, olha só, é a galera da CLT, é a galera do FGTS, é a galera da CTPS. Então vamos lá, aqui ó, FGTS, CTPS, e essa galera é a galera do empregado público. Ocupantes de empregos públicos sujeitos ao regime jurídico de direito privado. Direito privado. Servidor público trabalha onde? Ele trabalha na administração direta e autarquias e fundações. E o empregado público trabalha onde? Na administração indireta. Empresa pública e sociedade de economia mista. Totalmente diferente, né? Aqui eu tenho um cara que é estatutário. Esse cara aqui, ele tem estabilidade, né? Estatutário, estabilidade. O seletista tem estabilidade? Não, ele não tem estabilidade, mas em compensação ele tem FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E os temporários? Essa aqui é aquela galera que não é nem empregado público, não é nem servidor público, ele não é nem estatutário e nem seletista. Ele é contratado por um período de tempo para prestar uma atividade administrativa. Mas isso aqui é para situação, por uma necessidade excepcional. Eu não posso ficar contratando temporários para situações que não sejam excepcionais e temporárias, né? O nome dele já diz, temporário. Todo concurseiro sabe e fica puto quando a administração fica puto mesmo, fica indignado, fica doido, né? O cabeça tá falando palavrão, não tem problema não, mas aqui pode, né? Para essa situação pode, fica puto mesmo, fica tiririca, fica raivoso, espumando, né?
Por que isso? Porque a administração muitas vezes opta por ficar contratando temporários. Ela fica lá, todo ano ela renova contrato de temporário, paga uma merreca para esse povo, paga muito mal, explora essa galera até no 12, né? Até ver o oco deles. E aí o que acontece? Não faz concurso público. Por que não faz concurso público e nem contrata empregados públicos? Porque a necessidade administrativa está sendo suprida. Porque o serviço público está sendo realizado. Então você tem a galera temporária aí tampando o buraco. E aí não vai ter concurso. Por isso que os concurseiros ficam furiosos. Com razão. Por quê? Porque a administração não pode contratar de forma normal, de forma ordinária. Só pode contratar de forma excepcional. O temporário é uma excepcionalidade, para uma urgência, para uma emergência. E aí eu contrato, ó, tive um problema. Precisei contratar uma galera aqui. Vou te dar um exemplo bacana. Se as novas regras da Previdência forem aprovadas, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma avalanche de pedidos de aposentadoria. Porque muita gente que pode aposentar hoje está ficando no emprego porque ainda está bacana. Mas se entrar a nova regra de aposentadoria vai ficar uma... É bem isso que eu ia falar, né? Mas esse já pesou, né? Vai ficar uma beleza. Pensa em outra coisa, né? É uma beleza. Então a galera não está esperando essa belezura dessa nova Previdência e está fazendo o quê? Pedindo aposentadoria. Só na Polícia Rodoviária Federal eu ouvi uma história que mais de 1000 policiais rodoviários já pediram a sua aposentadoria. Por que isso? Com medo da nova Previdência. Aí eu gero uma excepcionalidade. Pô, onde eu tinha 1000, agora eu tenho 0. Peraí, eu tenho que dar um jeito nisso. Na segurança pública é mais complicado, mas professores, por exemplo, que pedem aposentadoria em massa, para não se sujeitarem às novas regras de aposentadoria. Eu tenho falta de professor, tenho uma excepcionalidade. Então eu contrato temporário por, sei lá, 180 dias, 360 dias e já providencio um novo concurso público. Entendeu? Beleza? Exemplos de agentes administrativos. Servidores públicos, empregados públicos e temporários. Olha só. Auditor, delegados, analistas, técnicos de tribunais, professores e por aí vai. Né? Empregados públicos, bancários da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, engenheiro de produção da Petrobras e por aí vai. Tá? Isso aqui, e temporários, Lei 8.745, professor, assistente de saúde, pesquisador, tudo em caráter temporário. Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos falar um pouquinho das outras 3 classificações agora de agentes públicos. Eles não são servidores públicos, eles não são temporários, eles não são empregados públicos e também não são agentes políticos. Eles são agentes públicos honoríficos, agentes públicos delegados e agentes públicos credenciados. Agentes públicos honoríficos, delegados e credenciados. Honorífico, ele é requisitado ou designado para realizar um serviço civil. Em regra, sem remuneração, sem vínculo profissional. Funcionários públicos para fins penais, tá? Se ele fizer alguma besteira... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, peço licença para vocês para explicar um pouquinho sobre o nosso grande curso do INSS 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso pré-edital do INSS com base no concurso anterior de 2016, onde nós aqui da Lá Concursos nós tivemos a oportunidade de aprovar dentro do número de vagas 204 alunos aqui da Lá Concurso. É isso mesmo, 204 alunos foram alunos aqui da Lá Concurso, um concurso esse que foi muito concorrido e nós conseguimos provar para a galera que é possível aprovar, desde que você siga as nossas orientações pedagógicas. Vocês viram aí a qualidade das nossas aulas, a qualidade do nosso professor. Então, eu quero fazer um convite para vocês. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos aí turmas pré-edital do INSS, super atualizado, você tem direito aí a todas as atualizações do período, né? Nós temos aqui um prazo de acesso 180 dias, investimento melhor custo-benefício do mercado, 10 parcelas de R$ 35. Se o edital for publicado durante o prazo de acesso, você terá direito a todas as atualizações a custo zero. Isso é para você estudar o quê? Com planejamento, com antecedência e com foco. Somente quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles alunos que conseguem ter um resultado positivo, né? Além disso,
nós temos um outro diferencial aqui na LAC Concurso, que é o projeto pedagógico. Para você enfrentar um concurso desse, para você ter um resultado positivo, você tem que estudar com personal coach, que é a nossa metodologia, que é personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Bacana? Então, eu espero vocês neste curso aqui e faço um outro convite para vocês. Você quer saber tudo, gente, sobre o INSS? Nós temos aqui na LAC Concurso uma equipe de marketing que tem aí uma multifuncional, né, multiprofissionais aí que compõem essa nossa equipe de marketing. E se você quiser fazer parte da nossa lista de transmissão exclusiva do INSS, tá? É só você enviar um WhatsApp ou clicar aqui embaixo com 65999719373. Você vai ter todas as informações de primeira mão. O processo de autorização tramitou, houve autorização, aqui a portaria, seleção da banca, publicação digital, as inscrições, alterações, ou seja, todas as informações referentes ao INSS você vai ter. Você vai ter também dicas aí exclusivas e, claro, principalmente aí alguns exercícios do WhatsApp. Pode ficar tranquilo que nós não vamos encaminhar para vocês aí e lotar o seu WhatsApp, vai ser um veículo de comunicação e de interatividade aqui da LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Fui, obrigado, tchau. Clique lá